Plano Anual de Atividades 2013, Projeto Nestlé Ouvir o Outro, Compartilhando Valores, PRONAC 128976, depoimento de Artemisa Freitas Guimarães Costa, entrevistada por Tereza Ruiz, São Lourenço, 10 de junho de 2014, entrevista número NCV-HV 25, realização Museu da Pessoa. Então, primeiro, Artemisa, eu vou pedir para você dizer para a gente seu nome completo, data e local de nascimento. Meu nome é Artemisa Freitas Guimarães Costa. Eu nasci no dia 28 de abril de 1977 aqui em São Lourenço. E agora nome completo, se você se lembrar também, data e local de nascimento do seu pai e da sua mãe. A minha mãe é Cássia Maria Junqueira de Souza. Ela nasceu em 17 de dezembro de 1953, aqui em São Lourenço. O meu pai é Argos Duarte Freitas, e eu não sei o local de nascimento, nem lembro agora a data, porque ele faleceu, eu tinha 9 anos. Conta pra gente então o que seus pais faziam. A minha mãe é biblioteconomista e o meu pai, ele estudou até o último ano de engenharia mecânica, mas ele não concluiu o curso. E como é que eles eram, assim? Como é que sua mãe é? Como é que seu pai era, do que você lembra, de temperamento? Quando eu nasci, bem pequenininha, nenenzinha, eu fui morar em Belo Horizonte com eles, que minha mãe não ficava só em casa, cuidava de mim, e meu pai fazia faculdade de engenharia. Eles eram, assim, bem revolucionários e lutavam contra a ditadura, do movimento de democratização. Só que meu pai, quando estava no último ano de engenharia, ele usou uma droga e ficou esquizofrênico, desencadeou esquizofrenia. E aí a gente voltou para São Lourenço, eu tinha 3 anos. E aí eles acabaram se separando, mas eu sempre convivi com meu pai, só que com 9 anos, quando eu tinha 9 anos, ele faleceu. Uhum. E como é que sua mãe é de temperamento, de jeito, como é que é a relação de vocês? Minha mãe, ela sempre me ajudou bastante. Quando a gente voltou para São Lourenço, ela ainda não era formada, ela não tinha estudado ainda. Aí a gente foi morar com a minha avó e ela começou a estudar, fez magistério, começou a trabalhar na biblioteca municipal e depois fez biblioteconomia. Uma relação boa, ela assim, não tem muitos tabus, é bem resolvida e atualmente ela é aposentada e mora em Belo Horizonte. Bacana. Me conta um pouco como é que é. Não, antes de perguntar isso, eu queria saber se você sabe qual é a origem da tua família. Eu sei. A família da minha mãe foi uma das fundadoras, na verdade, da cidade de São Lourenço. Porque o pai da minha bisavó, ele veio pra cá antes ainda da descoberta das águas. E eles tinham uma fazenda, que é ali na Praça da Federal. Agora já demoliu a casa que era a sede da fazenda, que era o chalé, e a Praça da Federal era o curral da fazenda. E depois os bairros, cada filho ficou com um pedacinho de terra, que foram os bairros. E a minha bisavó contava até que os viajantes, quando descobriram as águas, os viajantes vinham, as pessoas vinham e pediam até hospedagem na casa dela. E ela casou com o meu bisavô, ele era italiano, eles vieram da Itália e eles tinham um açougue na estação, mexiam com essa parte de carne e tudo. Então é uma família bem, assim, histórica aqui de São Lourenço. Uhum. A família do meu pai, a minha avó é baiana e o pai do meu pai eu não lembro exatamente. Eu sei que eles vieram pra cá, aqui tem a eubiose, e ele foi um dos fundadores da eubiose junto com o professor Henrique, e veio pra cá assim, por conta mesmo da eubiose e tudo, e ficaram aqui. Uhum. Conta um pouco como é que era a casa que você passou a infância, como é que era o bairro, como era a cidade, né? Então, é o que eu te falei, era ali o chalé na Pracinha da Federal e a família, os meus tios, toda a família quase morava bem próxima. É a casa da minha avó, que eu passei minha infância, morei lá até a vida adulta, na verdade. E como é que era a casa? Me descreve um pouco.
A casa não, a casa né? A casa ainda tá lá, é uma casa grande, tem 4 quartos, tem quintal, tinha pé de mexerica. Assim, a casa que a gente tem mais afetividade, assim, lembra mais é o chalé, que agora já foi demolida, depois que minha bisavó morreu, foi vendido e eles construíram um prédio. E lá no chalé tinha jabuticaba, manga, figo, fruta do conde. E a gente brincava de circo, colocava serragem, subia na árvore, era muito gostoso. E a cidade, né? Que era muito diferente, como é que era o bairro? Que região que era essa de São Lourenço? É ali na região, entre a Federal, quando termina a Federal, inicia o centro. Tem uma praça, é a Praça da Federal. E a cidade era bem mais tranquila, a gente brincava na rua, a rua ali não tinha saída, então era bem tranquila mesmo. Tinha poucos prédios ali na avenida principal, que dá para o Parque das Aves, quase não tinha prédio. E era assim. E quais que eram? Você citou algumas brincadeiras, né? Quais que eram as brincadeiras de infância? Com quem que você brincava? Do que você brincava? Eu brincava muito com os meus primos. A minha avó é a filha mais velha e a minha mãe é a neta mais velha. Então, na verdade, eu não tinha nenhum primo de primeiro grau. Eu brincava e convivia sempre com os meus primos, que na verdade eram primos da minha mãe, porque eu era da idade deles. E eu era muito moleca, gostava de correr, brincar de pique. Nunca fui muito de ficar, brincar de boneca, arrumar bonequinha. Eu gostava era de fazer arte mesmo, subir em árvore, esse tipo de brincadeira. E as refeições na sua casa nessa época? Quem que cozinhava? O que vocês comiam? Qual que era a base da alimentação? Quem cozinhava era minha avó. Era comida normal, arroz. Meu avô comia todo dia angu com açúcar e goiabada e leite. Às vezes a gente comia um pouquinho também, arroz, feijão, carne, salada. Era basicamente isso. Você tinha um prato preferido? Eu não gostava, eu era muito magrinha e eu não era muito chegada em comida, não. Então, às vezes eu chegava da escola, não queria almoçar, minha avó batia um copão duplo de vitamina de banana e eu tomava. E café? Você se lembra se vocês consumiam café? Sempre, a gente gostava muito de café. Meu avô sempre fez café na casa da minha avó. Ele era o primeiro que levantava, ia na padaria, buscava pão, coava café. E a gente sempre tomou e a gente ainda tem esse hábito. De manhã é café preto com pãozinho com manteiga. E você sabe de onde vinha o café que vocês consumiam? De Carmo de Minas. E como é que era preparado? Você falou que ele coava, né? Como é que era a preparação? Ele coava, às vezes ele trazia os grãos e tinha uma café risa que tinha aqui em São Lourenço. E ele levava, às vezes ele trazia o grão mesmo do Carmo e ele levava lá no Bar do Ponto também, eles tinham esse serviço e eles moíam o café na hora. Delícia. E esses momentos de refeição, assim, na família, como é que era? Vocês se reuniam? As refeições eram feitas em conjunto, a família toda? Conta um pouco. Eu era mais com a minha avó e com o meu avô. Porque, que eu me lembro, assim, porque minha mãe trabalhava e estudava. Então, o horário de almoço, minha avó era professora, e eu ia para a escola junto com ela. Então, o que eu lembro era sempre a gente almoçando, eu, meu avô e minha avó. E depois a gente ia para a escola. Meu avô tinha um caminhão, trabalhava na pedreira, e ele levava a gente de caminhão para a escola e ia trabalhar. Quantos anos você tinha quando você começou a frequentar a escola? Eu era bem pequena, eu tinha 2 aninhos, lá em Belo Horizonte ainda. Depois eu vim pra cá e continuei. Quais são as primeiras lembranças que você tem da escola? Então, de Belo Horizonte eu lembro pouco. Aqui em São Lourenço, eu entrei no Colégio das Irmãs, eu devia ter de 3 para 4 anos, e tenho lembrança assim, que foi uma professora que marcou muito a minha vida, que foi a irmã Cirlei. E a gente é amiga até hoje. Hoje ela mora em São Paulo, trabalha lá no colégio, esqueci o nome do colégio de freiras lá. E sempre que eu vou a São Paulo eu visito, ela já morou nos Estados Unidos, a gente trocava carta, e foi minha primeira assim, professora que eu amava e tenho muita lembrança. E por que ela foi marcante? Ela era doce, carinhosa, muito afetuosa, sabe? Era aquela coisa assim que aconchegava mesmo.
E o colégio, como é que era? O Colégio das Irmãs, você falou, Colégio né? das Conta um Irmãs. pouco como é que era, assim, o espaço. O colégio sempre foi muito gostoso, assim, tinha bastante espaço ao ar livre. Na época que eu era pequenininha lá, a quadra ainda não era coberta, tinha um parquinho delicioso, todo gramado, com árvore, bem gostoso. Eu estudei lá até o jardim. Aí depois minha avó dava aula numa escola pública muito boa, que era Nossa Senhora de Fátima, e eu acabei indo com ela porque facilitava, como a minha mãe estudava e tudo, era difícil, e com ela eu já ia e voltava, era mais tranquilo. Aí estudei até a 3ª série nessa escola. Aí na 4ª série eu voltei para o Colégio das Irmãs e depois fiz até o magistério lá também. E você tinha uma disciplina favorita, uma matéria? Matemática. Sempre gostei muito de matemática. Não gostava de português. Fui gostar de português no magistério por conta de uma professora também, que foi muito marcante, que é uma professora também que tem história aqui na cidade, que é a Dona Margarida. E ela me fez passar a gostar do português. E hoje eu trabalho muito mais com português que com a matemática. E ela, a Dona Margarida, foi importante, era marcante, por quê? Assim, a gente teve pouca convivência, mas eu gostava muito dela. Foi só um ano e meio, 2 anos no magistério. Mas ela foi professora da minha mãe, professora da minha tia, era uma professora antiga. Quando ela me deu aula, ela já era assim, aposentada, já era bem idosa, mas ela era assim, muito especial no tratar, na forma de ensinar. Era uma boa professora. Uma boa professora. E dessa fase de infância, assim, antes de entrar na adolescência, tem alguma história marcante, uma coisa um caos que tenha ficado, sabe, marcado na família ou entre os amigos, uma coisa que você sempre conte com seus filhos? Não, assim, quando eu tinha 13, 14 anos, nasceu uma priminha e assim, eu sempre gostei muito de criança. E eu sempre me eu relacionava muito com os meus primos, mas eu sempre assim, gostei de relacionar mais com adulto. Da minha idade eu tinha assim, poucos amigos. E quando essa minha priminha nasceu, eu fiquei assim, apaixonada por ela. E era um amor que até doía, assim. E aí os pais dela me chamaram para ser madrinha, né? Eu tinha 13, 14 anos, nem sabia se a igreja ia deixar e tudo, e acabou que deu certo, eu fui madrinha dela. Então foi assim, uma relação muito forte, ela chama minha única filhada, na verdade, chama Patrícia. Foi uma coisa... E aí foi até eu ter meus filhos, eu casei, ela tá em todas, ela foi minha daminha de casamento, tá em todas as fotos minhas, de casamento e tudo. E nessa passagem assim, para adolescência, você falou que você ficou no Colégio das Irmãs depois até o magistério, né? Isso. Queria saber o que mudou assim, no seu cotidiano, no lazer, no grupo de amigos, o que você fazia para se divertir? Então, a gente saía, a gente gostava de tocar violão, de ouvir MPB, tinha assim poucos amigos, mas assim umas amizades bem intensas, que era amigo de verdade, que ia pra cá, ia pra lá. E antes de eu fazer magistério, eu comecei a fazer magistério, mas depois não acho que não é isso que eu quero estudar fora. E eu já comecei a namorar meu esposo com 15 anos. Aí eu fui para Belo Horizonte para começar a estudar, fazer o ensino médio lá, mas acabei não aguentando ficar. Aí eu falei, não, quero ir embora, não quero ficar aqui, e voltei. E aí voltei pro colégio, fiz o magistério e namorei dos meus 15 aos 18 anos. Com 18 anos eu fiquei grávida e casei. A gente já pretendia casar, na verdade, porque eu formei o magistério com 17. Só que a gente estava programando, comprando móvel, aquela coisa toda, e aí eu fiquei grávida e vamos casar e adiantamos 1 ano de casamento. E nessa fase, assim, vou te perguntar depois como você conheceu seu esposo, mas queria saber um pouco, nessa fase de adolescência, vocês iam pra festa, tinha bares aqui em São Lourenço, o que era a diversão, assim? Tocava violão onde? A gente tocava em casa, a gente tinha um grupo de amigos, e às vezes a gente ia pra barzinho, pra algum lugar, mas a gente gostava muito de reunir nas casas dos amigos, entendeu? A gente se reunia pra jogar, imaginação, eles jogavam truco, faziam churrasco, mas nas casas mesmo, dos amigos. E o que vocês gostavam de ouvir? O que você gostava de ouvir? Milton Nascimento, Chico Buarque.
que eu gosto, Maria Bethânia, mas meu cantor favorito é o Milton. E tinha uma canção preferida nessa época, assim, que tenha sido marcante? Olha, eu gosto muito nos bailes da vida, já gostava também, Paulo e Bebeto, mas assim, são muitas canções, a gente ouvia bastante. Então conta como é que você conheceu o seu marido, foi seu primeiro namorado? Foi, meu primeiro namorado. Assim, já tinha paquerinha, sair e tal, mas namorado mesmo foi meu primeiro namorado. Na verdade, a minha prima namorava um amigo dele e eles tinham uma loja ali que toda vez que eu ia pra escola eu passava em frente à loja e ele estava sempre na porta. E eu sentia que às vezes ele dava uma olhadinha e aí um dia eu falei com a minha prima, ela também falou com um amigo, ele falou, tô interessado e tal, e aí ele me chamou pra sair, a gente saiu e começou a conversar e namorar. Vocês namoraram 3 anos, né? 3 anos. E como é que foi o namoro? O que vocês faziam juntos? Conta um pouco. A gente gostava bastante de sair, o pai dele tinha uma caminhonete que a gente chamava de Jubiraca, aquelas caminhonetes bem antigonas, e a gente ia para Santo Tomé, a gente ia para rancho, sair com o pessoal, com os amigos, era assim. Passeavam pela região? Passeava pela região. Uhum. Gostava muito de sair final de semana comer sanduíche, que aqui tinha uma lanchonete que era o Mickey. E eles faziam um sanduíche super gostoso, aí todo final de semana também a gente saía do trabalho, sexta-feira, aí a gente ia lá pro Mickey, comia sanduíche, depois começava o final de semana. E deixa eu te perguntar outra coisa, nessa época você só estudava ou você já, em que momento você começa a trabalhar? No magistério ou só depois do então, magistério? eu formei, eu tinha 17 anos. Durante o magistério você trabalhou? Não, eu dava aula particular, ajudava na escola, assim, todos os conteúdos. O próprio colégio indicava, eu tinha alguns alunos fixos que eu ajudava a fazer tarefa, dava uma explicaçãozinha das matérias, aquela coisa mais do dia a dia mesmo. Aí com 17 anos eu formei, em dezembro, em fevereiro eu consegui um contrato na prefeitura de auxiliar de biblioteca. Aí eu passei de fevereiro a dezembro trabalhando numa escola lá no Carioca, que chama Doutor Emílio, na biblioteca de auxiliar. Em fevereiro eu comecei a trabalhar, em março eu fiquei grávida. Aí eu trabalhei até novembro, em novembro meu filho nasceu. Quando foi no ano seguinte, que eu fiz, que o Gabriel já tinha nascido, eu consegui uma vaga de professora aqui na Escola Ismael Junqueira, que é a escola que eu trabalhei depois por 18 anos. Aí eu vim pra cá para uma turminha de primeira série de alfabetização. O Gabriel era pequenininho, eu peguei essa turminha na Ismael e comecei a fazer faculdade à noite. Esse primeiro trabalho de auxiliar de biblioteca, né, que você teve, você se lembra o que você fez com os primeiros salários? Se você comprou alguma coisa que você desejava muito? Como é que você gastou os primeiros salários? Então, o que aconteceu? Eu comecei a trabalhar em fevereiro, né? Aí em março eu descobri a gravidez. Aí eu casei no dia 28 de abril, que foi no dia do meu aniversário de 18 anos. Então eu acho que todo o salário foi para casamento, para gastos assim. Eu já sabia também que eu estava grávida, começar a comprar enxovalzinho, né? Foi isso. E como é que foi que você descobriu a gravidez? Conta um pouco como é que foi essa descoberta, como é que foi esse momento. Eu comecei a passar mal e tudo. E essa minha prima, que é muito amiga minha, a Débora, ela morava em Itajubá. Falei, Débora, tô passando mal, eu acho que eu posso estar grávida, minha menstruação atrasou e tal. Ela falou, vem aqui em Itajubá. E meu tio era bioquímico aqui do hospital. Então eu falei, eu não tenho coragem de fazer exame aqui em São Lourenço, em lugar nenhum, porque meu tio é bioquímico, a cidade é pequena, eu tenho medo dele ficar sabendo antes de mim. Ela falou, não, vem aqui para Itajubá, tem um laboratório aqui, você faz o exame aqui. Aí a gente pegou o carro do pai dela, na época era um Corcel emprestado, e a gente foi para lá, eu com o meu, né, com o que hoje é meu esposo. Aí fiz o exame lá, deu positivo, aí voltei descabelando. Eu falei, ai meu Deus, e agora? Aí contei. Contou pra sua família? Contei. E como é que foi? Minha mãe levou um choque, né?
porque ela não esperava que acontecesse isso, queria que eu estudasse primeiro, eu estava no primeiro ano da faculdade, começando a vida e tal, mas foi só naquele momento também. Depois foi tudo dando certo. Como é que é o nome do seu esposo? Adalberto. E como é que foi sua decisão de fazer a faculdade e como é que você escolheu o curso? Já tinha tudo a ver, né? Então, na verdade, eu não comecei fazendo pedagogia. Eu fiz o magistério e comecei fazendo administração. Porque tinha muito aquela coisa assim, faz um curso que depois você vai poder fazer um concurso bom e tal, tal, tal. Aí eu acabei fazendo. Fiz 2 anos de administração. Aqui em São Lourenço? Em São Lourenço. Era a única faculdade que tinha aqui, que na época era a Faculdade de Santa Marta. Aí, enquanto estava na parte da administração, de mais matemática, contabilidade, eu estava gostando. Aí, quando terminei a metade do curso, começou aquela parte de marketing, Aí eu já fui desinteressando, não é isso que eu quero. E aí eu já tinha começado a trabalhar na escola também, já tinha tido experiência na biblioteca, na sala de aula. Comecei a fazer cursos na área da educação, falei, não é isso que eu quero. Aí eu falei, mãe, não quero administração, vou passar para pedagogia. Eram os 2 cursos que tinha aqui. Aí fui, conversei com a diretora da faculdade, consegui, nem um semestre eu consegui levar, só 4 matérias, e aí fiz pedagogia. Fiz mais 2 anos e meio de pedagogia. E como é que foi a faculdade de pedagogia? Eu gostei bastante, assim, eu reencontrei muitos colegas, a gente fazia disciplinas separadas, então colegas que a gente sempre estudou junto, e apesar da faculdade ser aqui em São Lourenço mesmo, eu tive ótimos professores, sabe, a maioria dos professores muito bons, e eu aprendi bastante, gostei muito do curso de pedagogia. Você trabalhou no Ismael todo o tempo em que você fazia o curso de pedagogia? Todo o tempo. Só no primeiro ano, no primeiro ano que eu fazia administração, eu estava na doutora Emília. Aí quando eu fui para Ismael, eu ainda estava na administração, depois eu passei para pedagogia. Quando eu terminei a faculdade de pedagogia, que foi em 99, saiu o concurso da prefeitura, porque até então a gente era contratado. Aí no final de 99 saiu o concurso. Aí eu falei, bom, eu vou fazer de manhã, era para professora, e à tarde eu poderia fazer para supervisora pedagógica. Aí eu fiz de manhã, eu estudei bastante para passar de professora, que eu tinha que garantir o meu cargo. E almocei à tarde, voltei e tentei para supervisão também. Aí passei nos 2. Aí quando saiu o resultado, eu tinha que optar. Na época, eles não permitiram o acúmulo de cargos. Aí eu optei pela supervisão, meu diploma nem tinha ficado pronto, eu fui com uma amiga que tinha passado também lá em Juiz de Fora, na faculdade de Juiz de Fora, para buscar o diploma, para conseguir apresentar na época da documentação do concurso. E aí comecei como supervisora lá na escola mesmo. Na Ismael. Na Ismael. Deixa eu só voltar um pouquinho antes de falar um pouco do seu trabalho como supervisora. Eu queria saber como é que foi o seu casamento, primeiro. Então, como eu te falei, comecei a namorar com 15 anos, né? Muito novinha e tudo. E a gente se gostava muito, mas tinha muitos ciúmes, principalmente do meu esposo. E ele era bem ciumento e tudo. E a gente viveu bem. Quando meu primeiro filho tinha 5 anos, a gente se separou. Por essa questão mesmo de ciúmes e tal. Aí ficamos separados há 1 ano e meio. Divorciamos do papel e tudo. Mas acabamos voltando a conversar, a gente se relacionava por conta do filho também. E aí a gente acabou voltando. E a gente voltou e aí a gente programou, depois de quando meu menino, o Gabriel, já estava com 10 anos, a gente programou o segundo filho, que foi o Emanuel, que hoje tem 8 anos. E o casamento de vocês mesmos, assim, um pouco a cerimônia, vocês fizeram uma cerimônia religiosa, teve festa, como é que foi isso? Então, na época, o padre aqui de São Lourenço, ele estava fazendo casamentos coletivos. Ele resolveu implantar isso aqui. E como foi tudo muito rápido, a gente acabou entrando nessa. Eu acho que a gente casou com mais 4 casais. 1 semana antes eu casei no civil, no dia do meu aniversário de 18 anos. Aí casei na casa da minha avó mesmo, a casa que eu fui criada, e a gente fez uma cerimônia
mais assim para os padrinhos, para a família mais próxima. E aí no sábado seguinte eu participei do casamento coletivo na igreja matriz, que assim, eu acho que por ter sido coletivo, eu não achei muito bom não, porque tinha muita gente assim, que não tinha nada a ver com a gente igreja estava cheia, mas de gente que a gente não conhecia direito, mas foi assim. Mas faz ao mesmo tempo o casamento coletivo? Então, como que é? Eu acho que acabou isso. Eu acho que não sei se não deu certo, eu sei que eu entrei nessa. Entrava uma noiva, depois a outra noiva, eu acho que 3, 4 noivas. Aí ficava no altar as noivas todas, assim, com os esposos, e o padre fazia o casamento. Então, quer dizer, a igreja muito cheia, porque tinha ali 5 pessoas casando, mas um monte de gente que não tinha muito a ver com você, né? E vocês fizeram festa depois? Depois do casamento na igreja, não. A gente fez a festa no civil, que foi uma semana antes. Aí depois que a gente casou, a gente foi pra lua de mel, né? Que foi aqui pertinho também, no Hotel Fazenda, ali em Pouso Alto. Mas que também eu tava passando muito mal da gravidez. Então foi penosa a lua de mel. Que tava nos primeiros meses, né? É. E aí, como é que foi o nascimento do seu primeiro filho? Me conta, assim, como é que foi o parto, como é que foi a sensação de vê-lo pela primeira vez? Então, ele nasceu, na verdade, a cesárea foi programada e aí o médico falou assim, amanhã, 10 e pouco da manhã, você vai pro hospital que a gente vai fazer um exame. Na verdade, foi assim. Aí eu fui. Aí eu cheguei no hospital, ele falou, vamos? Eu falei, vamos aonde? Ele falou, ter esse neném? Aí eu não tinha levado mala, não tinha levado nada. Eu falei, nossa, mas você falou que era um exame. Ele falou, não, eu falei só pra você não ficar assustado, mas vai lá rapidinho, eu pede pra alguém lá pegar as coisas. Eu já tinha deixado as coisas separadinhas. Aí eles foram, foi tranquila, cesárea, assim, a melhor sensação do mundo é quando tira o neném e coloca aquele rostinho quentinho, assim, você sente aquela pele quentinha, maravilhoso. E como é que foi ser mãe, assim, o que mudou na sua vida, o que é ser mãe? Então, eu tinha 18 anos, né, era muito nova, assim, eu tinha essa facilidade de gostar muito de criança, aquela experiência que eu te falei com aquela minha filhadinha, quando eu era, assim, os pais dela, eu dormia na casa deles, aí à noite eu cuidava dela para eles dormirem, então eu já tinha, assim, sabia trocar, dar mamar, já não foi aquele susto. E eu praticamente brinquei um pouco de boneca, né? Mas assim, foi muito tranquilo, eu logo bem pequenininho já coloquei na natação, eu atravessava a cidade de bicicleta com ele na cadeirinha da bicicleta para levar para natação. Com 1 aninho ele já mergulhava comigo. Foi assim, bem aventura mesmo, né? Tinha o maior pique, dançava, pulava, brincava, pintava no muro. Tinha um quartinho lá da casa que era de passar roupa, deixava pintar a parede, rabiscar a parede, fazer tudo o que queria. Vocês foram morar onde, logo que vocês casaram? Então, logo que a gente casou, a gente foi morar primeiro, a gente morou um pouco com a minha avó. Depois, na parte de baixo da casa da minha avó, tinha uma outra casa. Aí a gente morou lá um tempo com a minha mãe, que era onde tinha esse quartinho. É uma casa também que eu morei um pouco da minha infância. Porque nessa casa de baixo, quando meu tio foi estudar fora, minha avó precisou alugar a casa de cima para mantê-lo na faculdade. E aí a gente mudou para a casa de baixo. Então, perto da minha infância, eu passei nessa casa também. Moramos lá um pouco e depois a gente mudou, alugou uma casa e tal. Foi assim. Me conta, vou voltar então agora para esse momento que você começa a trabalhar como supervisora, né? Uhum. Queria que você me contasse como é que foi esse início, assim, de trabalho como supervisora, o que é exatamente o trabalho de uma supervisora, né, na escola, e como é que foi a sua experiência? Então, eu trabalhei 4 anos como professora lá na Ismael. E nessa época, nesses últimos 2 anos que eu estava como professora, a gente teve uma diretora muito boa, que foi a Maria Antônia, que assim mudou a cara da escola, muito envolvida, muito dedicada, e eu sempre observava muito ela. Quando surgiu, e a escola não tinha supervisora na época, quando a Maria Antônia
entrou na escola, ou ela teria uma vice ou ela teria uma supervisora. E na época ela optou por ter uma vice. E assim, ela fazia a parte da supervisão, mas ainda faltava um pouco, né? Porque não tem como ser diretor e dar conta de tudo da supervisão. E eu sempre observando, sempre trazendo ideia, alguma coisa da faculdade, tal. Então quando eu terminei o curso e houve a oportunidade do concurso, ela falou assim, faz, se você conseguir, você vem pra cá. E aí foi isso que aconteceu mesmo, eu fiz o concurso, passei e aí fui trabalhar lá com ela me ajudou bastante e a gente sempre quis assim, levar muita cultura para as crianças, a gente sempre quis fazer algo diferente, sabe? Que a escola marcasse mesmo a vida das crianças, que fosse um diferencial para as crianças. Porque na escola a gente tinha um público assim muito diferenciado. A escola surgiu, na verdade a escola chama Escola Municipal Ismael Junqueira de Souza. O Ismael Junqueira de Souza é irmão da minha bisavó. Aquela história que eu te contei dos irmãos, cada um ficou com um pedacinho. E ele ficou com as terras aqui da Federal. E ele doou o terreno, na época, para a prefeitura construir a escola. Ele doou o terreno tanto da rodoviária quanto ali da escola, porque ele tinha os funcionários da fazenda e a escola mais próxima ficava muito longe da fazenda. Então, na verdade, a escola começou com um público rural, da zona rural. Na verdade, não foi nem ele que doou, foi a família dele. Eu acho que na época ele já tinha falecido. Então, a escola sempre teve essa característica, porque atendia crianças da zona rural e atendia as crianças da cidade. Então, a gente sempre teve vontade de fazer projeto de cultura, de teatro, de viagem, para que essas crianças tivessem a oportunidade de conhecer, de ter acesso a essas coisas, né? E a equipe sempre foi muito boa. Então a Maria Antônia conseguiu fazer essa união, a equipe trabalhar de forma bem cooperativa e a gente veio acrescentar mesmo, né? Trabalhando com o colegiado escolar, montando o projeto pedagógico da escola com os próprios professores, que foi nessa época que antes, assim, às vezes até hoje acontece, não sei, da escola pegar um projeto pronto de outra escola, copiar. Não acontece tanto mais, mas era muito comum na época que a escola agora tem que montar o projeto político-pedagógico e tudo. E a gente conseguiu fazer isso com o grupo, para que eles realmente sentissem assim, que pertenciam, trazer a comunidade para a escola, trabalhar junto. Foi isso. O trabalho da supervisão, basicamente, é cuidar do planejamento, da avaliação, junto com os professores, tá monitorando, trazendo projetos mesmo, enriquecendo o trabalho, né, da escola. Qual que é a faixa etária que Ismael... Da educação infantil até o 5º ano. Educação infantil é de 4 anos e o Fundamental 1, que vai até 10 anos, às vezes fica até 12, dependendo da criança, né? Me conta um pouco como é que, nesse contexto agora que você explicou pra gente, como é que começou o relacionamento com a Nestlé, assim? É o programa Cuidar, né? Que vocês tinham... Na verdade, a primeira parceria foi com o programa Nutrir, que era um programa de alimentação saudável. Esse programa eu não participei muito, porque foi justamente na época que meu segundo filho nasceu, o Emanuel, então eu saí de licença. Mas eu sei que tinha um material didático que eles forneceram, tinha curso de capacitação para os professores, e aí os professores desenvolviam o projeto na escola, com alimentação saudável, com receitas, com as crianças, trabalhando mesmo essa questão, né, da alimentação. Aí no segundo projeto, eu já estava na escola, eu não lembro se eu estava no último ano da supervisão ou se eu já tinha sido eleita diretora. O projeto Cuidar foi muito legal, porque veio uma equipe e trabalhou a questão das brincadeiras infantis, resgate das brincadeiras, das cantigas de roda. E teve um curso muito bom para os professores que a gente fez lá no Parque das Águas, todo de vivência, de ter contato com a terra, contato com semente, resgatar as brincadeiras, trabalhar em roda. E tudo que foi desenvolvido com os professores, com a equipe da escola, na verdade tinha, eu acho que 4 representantes da escola.
E aí depois a gente voltava para a escola e multiplicava com todos os funcionários e com todos os professores. E depois de trabalhar com os funcionários e professores, a gente fazia o projeto com as crianças. Então a gente fez o projeto com as crianças, com os pais das crianças. Então cada dia foi uma família com os filhos para o Parque das Águas e a gente fez todo o trabalho lá no bosque, brincando na terra, fazendo casinha de graveto. Foi muito gostoso mesmo. Essa formação que você falou, que você descreveu agora no Parque das Águas, que foi com algumas pessoas da escola, né? Quem que participou da escola e quem que participou da Nestlé? Como eu quero entender quem são as pessoas envolvidas mesmo. Eu não digo nem os nomes necessariamente, mas assim, qual que era a função dessas pessoas? Da escola, foram assim, as pessoas, eu acho que tinha, eu não lembro exatamente se eram 3 ou 4 vagas, foi a supervisora e um professor da tarde e um professor da manhã. Da Nestlé, eu lembro até a Delcim e tinha um outro. Eles vieram, eu acho que contratados mesmo, eles trabalhavam com essa questão, eles são autores de livros, artigos, trabalhavam com a questão da educação ambiental e com as brincadeiras antigas. Então eles vieram fazer esse trabalho com os professores, com os educadores da cidade. E foi aberto não só para as escolas municipais, como para as estaduais também. Então lá no grupo tinha professores de várias escolas. Era um grupo grande? Era um grupo grande, de 30, 40 pessoas. Descreve um pouco como é que foi, assim, qual que era a dinâmica que vocês fizeram, como é que foi essa formação? Então era muito dinâmica, eles entregaram também um material riquíssimo de apostila, de livros, e era muita interação, que eu te falei, era brincando mesmo, brincar com a terra, brincar com graveto, brincar com a semente, muita brincadeira de roda, de cantiga, que o objetivo era despertar o amor mesmo pela natureza. Então, assim, no contato, na vivência, sabe? Não tinha tanto, precisa preservar, precisa isso. Não, era viver mesmo, através da vivência, despertar esse cuidado. Sensibilizar. Sensibilizar, exatamente. E depois você multiplicava isso dentro Aí a gente multiplicava na escola, primeiro para os funcionários e depois com os professores. E aí os professores trabalhavam com as crianças, a gente também no recreio, porque por exemplo lá na escola, sempre no início da aula a gente reúne e a gente canta. Antes de ir para a sala, a gente canta, a gente conversa, tal. E aí a gente passava a cantar as brincadeiras, brinquedos cantados. Então a gente tinha uma parte que a gente mesmo fazia, que tinha feito o curso, eu na supervisão, na direção, a gente fazia em geral com as crianças e depois o projeto específico de cada sala trabalhando, que era um projeto da escola, mas cada professor trabalhava com a sua sala. E foi aí que a gente decidiu envolver os pais. Então todos os pais naquele ano participaram do projeto, foram convidados e cada dia era uma família com as crianças que iam ao parque, que sentava, que brincava. E a gente tem tudo registrado. Você se lembra alguma dessas, só te interromper, por curiosidade, você lembra alguma dessas cantigas de roda, que você se lembra de alguma? Lembro. Você cantaria? A gente tem uma que é assim, em roda, né? A gente brinca. Pom, 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 quem será? Dona Mariquinha pode entrar. Olê, 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 olá. Olê, 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 olá. Oi, compadre, oi, comadre. A gente fazia assim primeiro. Aí depois em roda, a gente abria, dava a mão pro amigo e aí brincava. Pom, 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 quem será? E aí fazia na roda. E tinha outras, muito movimento, expressão corporal, sabe? Risada, assim. Me conta um pouco como é que foi, depois desse momento que vocês tiveram a formação, esse grupo é menor, né? E vocês foram multiplicar parte dos funcionários da escola. Eram só os professores que participavam ou tinha mais funcionários envolvidos? Quando a gente levou para a escola, a gente convidou todos os funcionários. Lá na escola a gente tem muito essa característica de trabalhar com projeto e de envolver todo mundo.
porque a gente sempre considerou que todo mundo que está dentro da escola é um educador, né? Você trabalhar na limpeza da escola não é a mesma coisa de você trabalhar na limpeza de um restaurante. Não, você está limpando, você está tendo contato com a criança, você está educando aquela criança. A forma como você conversa com a criança, que você pede para a criança colocar o lixo dela no lugar certo. A mesma coisa da merendeira. A cozinheira da escola é totalmente diferente. A forma como ela recebe a criança, que ela entrega o alimento para a criança. Então a gente sempre teve essa concepção de que todo mundo ali está educando. Então a gente sempre envolvia todo mundo nos projetos. E a recepção foi muito boa, porque era muita alegria, muita espontaneidade. Acho que todo mundo precisa um pouco disso, né? De se sentir acolhido, envolvido. Então foi bem legal. E nesse momento vocês tinham a presença de alguém da Nestlé ou esse momento era um momento só de vocês na escola, com a comunidade o escolar? momento era só nós com a comunidade escolar. E aí, eram só para eu entender, em termos de conteúdo, era tudo ligado à educação socioambiental, era isso? Tudo, Quando chegou na escola, a gente sempre fazia um projeto. Aí o projeto, de repente, era assim, do bimestre. Aí era bem interdisciplinar. Aí em todas as matérias a gente selecionava temas que dessem para trabalhar com o cuidar. E aí a gente fez um projeto que no ano seguinte, eles fizeram um concurso. Logo depois que acabou, eles fizeram um concurso, Cuidar. E fizeram aqui e parece que fizeram em Ubatuba também, que é a outra cidade que teve o programa. E tinha várias escolas aqui que tinham projetos ambientais até melhores que o nosso, porque o espaço físico da escola assim, é pouca parte de área verde. A gente fez um projeto de reciclagem, de separar o lixo e tudo. E a gente acabou ganhando. Foi assim uma surpresa. E quando eles falaram que a escola, né, que eles deram a notícia e foram na escola dar o prêmio, eles falaram que o que sensibilizou foi justamente o envolvimento de todo mundo. Que não era um projeto isolado de uma professora de ciências ou um projeto isolado de uma pessoa envolvida com as causas ambientais. Era um projeto que conseguiu sensibilizar todos os funcionários, envolver os alunos e envolver as famílias. Que na verdade essa é uma característica da escola. É esse envolvimento da comunidade escolar na escola. Me conta um pouco sobre o projeto que vocês fizeram, como é que ele foi elaborado, como é que ele foi implementado, quais eram as pessoas envolvidas, como elas estavam envolvidas. Então, o projeto ele era de reciclagem do lixo. E as crianças levavam o lixo, a gente separava o lixo na escola e a gente depois vendia o lixo, eles iam buscar porque não há coleta seletiva de lixo em São Lourenço. Então naquela época eles estavam querendo implantar e tinha um determinado dia da semana que eles buscavam o lixo na escola. E as crianças levavam muito lixo. E lá na própria escola mesmo, eles tinham a gente fez uma patrulhazinha, as crianças que ajudavam a coordenar, ensinavam os coleguinhas menores aonde que jogava o lixo. E também cuidar da escola e dos arredores da escola. Então na rodoviária, que tem um muro de alambrado com a escola, tem um jardinzinho, as crianças circulavam ali com o professor de educação física, faziam a limpeza ali, colocavam luvinha, faziam a limpeza ali do ambiente e tudo. E além disso tinha as ações, né, de ir ao parque, de trabalhar com elementos da natureza, desenvolver trabalhos artísticos, de levar a família, basicamente Só para essa questão do projeto do lixo, as crianças falou que as crianças levavam lixo, elas levavam de casa? De casa, eles levavam lixo de casa, então assim, a gente explicou para as famílias e tudo. E a gente tinha lá os latões e eles levavam de casa mesmo. Chegava com a sacolinha do lixo de casa, que como eu te falei, não tinha coleta seletiva na cidade. E eles levavam o lixinho, separavam lá e o caminhão buscava. Como é que vocês encaminhavam esse lixo classificado? Eles buscavam. Eles que compravam, eles tinham um caminhão e eles iam lá e buscavam. Era uma cooperativa? Era uma cooperativa. Que eu acho que a Nestlé também deu um apoio. Na época, eu não lembro, aí essa parte eu já não sei, mas eu acho que tinha também relação com essas cooperativas de reciclagem. Você se lembra o nome, não, da cooperativa? Não lembro. Mas era bem próximo ali da escola. Ah, que bacana.
E essas ações, eu queria que você contasse um pouquinho, desenvolvesse um pouco essa questão do envolvimento da família dentro do programa, né? E dessas ações no parque de sensibilização, que aí vocês que faziam. O que era exatamente que era feito? Dá uns exemplos de algumas atividades. Então, na verdade, a gente ia pro parque com as crianças e desenvolvia brincadeiras, sabe? Era assim, momentos assim, de carinho entre os pais e as crianças relacionado com as questões da natureza. Então eles iam pro bosque, eu tenho algumas fotos, eles sentavam com as crianças, montavam casinhas de gravetos, iam pro parque, brincavam de roda, era bem essa integração da família num ambiente, né, nosso aqui, que é o Parque das Águas, bem natural. E durante o programa e os projetos que vocês foram desenvolvendo dentro da escola, o que você sentiu de transformação? Assim, se você sentiu alguma transformação nessa questão da educação ambiental mesmo, com as crianças, com os pais, com a comunidade escolar, e que tipo de mudanças? Então, as crianças, eu acho que elas envolvem, assim, estão ligadas, né? Você falou, você explicou, elas estão sedentas por fazer diferente e tudo. O que eu sinto, assim, que a gente ainda não tem uma infraestrutura de cultura mesmo, sabe? Que já podia ter avançado bastante nessa área. Assim, poderia ter coleta seletiva, poderia, e na verdade ainda não existe. Então eu acho que são ações assim da educação que potencializam muito uma mudança de atitude, mas em contrapartida, às vezes, a infraestrutura que precisa para dar continuidade nas ações ainda falta, sabe? Então é sempre assim um recomeçar, na verdade, porque não fica natural. Por exemplo, se a gente tivesse uma coleta seletiva, ia dar continuidade àquela ação, mas de repente é uma ação que acontece na escola e que depois não tem continuidade no dia a dia da pessoa. Mas em termos de consciência, assim, você sente que... de conscientização mesmo. Ah, como é que com você certeza. sente isso, assim? Você acha que teve alguma mudança? Pensando no antes e no depois mesmo. Teve muita, assim, as próprias crianças querem, se sentem incomodadas, né? Sabem fiscalizar, sabem, né? Querem fazer diferente. Você se lembra de alguma história, assim, dentro desse contexto do programa, que envolve criança ou professor, enfim, alguma história que tenha sido marcante? Não tem uma história específica. O que eu acho marcante é que você propõe aquilo para as crianças e as crianças entendem a necessidade daquilo acontecer e elas vestem a camisa mesmo. Então, elas levam, elas vão até o fim, elas envolvem. Eu acho que isso é muito legal na criança. Em que ano que começou o programa O Cuidar especificamente? Eu acho que foi em 2008. Em 2008. E ele tem um tempo, assim, de programa ou ele está ativo até hoje? Como é que funciona? Não, ele... assim, foi dada a capacitação e tudo e a gente desenvolveu. Não tem um tempo, sabe? Depois teve esse concurso, que eu acho que foi em 2009, e aí não teve uma nova ação. Não em relação ao cuidar, a gente teve depois outras parcerias, né? Na área de cultura, de teatro e tudo. Mas você acha que essa formação do cuidar e o desenvolvimento do programa dentro da escola deixou a uma sementinha, eu acho. É isso. Uhum. E na questão dos pais, como é que era esse envolvimento com os pais? Era fácil chamar eles para dentro da escola? Tinha uma certa resistência? Não tinha resistência. Assim, a gente não pode chamar tão frequentemente, porque a gente sabe, né, do trabalho e tudo, mas assim, todas as vezes que a gente chamou, foram planejadas, avisadas com antecedência, os pais sempre se envolveram demais. É uma característica, como eu te falei, da escola, esse envolvimento das famílias. Agora, a frequência não pode ser muito grande por conta dos afazeres mesmo da vida, né? Eles não têm tanta disponibilidade.
mas todas as vezes que a escola chama, eles participam bastante. E pensando assim nos pais e na comunidade da escola, você acha que teve, não sei se você lembra também de algum fato, que nessa questão do consciência, do aprendizado mesmo, de consciência ambiental, de descoberta, ou de repente você mesmo, pessoal, teve alguma coisa durante esse processo do programa que você tenha aprendido? Então, o que eu achei assim, muito legal é que a gente saiu um pouco daquela questão do discurso, sabe? De falar de educação ambiental, de tem que isso, tem que aquilo, e para a prática, para a vivência. E principalmente essa questão afetiva, de sensibilizar, de estar ligando mesmo a questão da afetividade, da brincadeira, do lúdico. Eu acho que isso ficou muito forte. E você acha que isso é mais eficiente? Eu acho mais eficiente. Porque é uma vivência. É uma vivência, isso? exatamente. Entendi. Queria que você falasse um pouco, bom, a gente vai encaminhando um pouco para as questões finais, assim. Mas antes disso, queria saber se tem alguma coisa que a gente não perguntou que você gostaria de acrescentar. Então, tem uma parceria que a gente desenvolveu também, foi a questão do teatro na escola. Lá na escola a gente sempre gostou muito de trabalhar com teatro, com dança. A gente tem vários projetos na escola de atividades no contraturno que a própria comunidade escolar viabiliza. A gente aluga placa, faz eventos, e aí a própria comunidade, as crianças têm aula de música, tem um coral, tem aula de teatro, fanfarra, tudo que a própria comunidade erca. E nesse projeto de teatro, a gente procurou uma parceria e conseguiu, que foi do patrocínio da peça, em relação a fantasias, ao cenário. E a gente desenvolveu, a gente participa do Festival de Artes Cênicas. Durante todo o tempo que o festival foi por premiação, de primeira colocação, segunda colocação, a escola sempre obteve vários troféus de melhor peça, melhor ator, melhor figurino. Depois acabou, virou só uma mostra. E a gente sempre teve essa parceria. A gente fez Saltimbancos, depois a gente fez O Pequeno Príncipe, um musical do Pequeno Príncipe, O Mágico de Oz. E o ano passado a gente fez Don Quixote. Com quem que é a parceria? Com a Nestlé, com o Parque das Águas. Com o patrocínio das fantasias e do cenário. E qual que é esse festival que hoje em dia Festival mostra? de Artes Cênicas de São Lourenço. Então a gente teve acho que 4 anos de parceria. E esse festival é promovido pelo município, pela Casa da Cultura, em parceria com a Secretaria de Educação. Ele é aberto às escolas e às entidades, então escolas públicas, estaduais, particulares, entidades, quem quer participar, todos recebem convite. E é uma semana de festival, atualmente acontece num clube, eles alugam um clube e tudo, e é muito bacana. Então, assim, e é uma coisa que a gente gosta muito na escola. E aí depois a gente sempre apresenta no Parque das Águas, depois que passa o festival, mas no final do ano a gente marca um dia e apresenta lá na Catedral de Bangu para os turistas, convida a escola também. É um projeto muito bacana. E tem nome esse projeto? Não. Não, é o Teatro na Escola. Teatro na Escola. E o Teatro na Escola, ele é assim, ele começa em março, tem os professores que trabalham, que a comunidade escolar paga, e quando chega em agosto, é um projeto, o tema do projeto é o teatro. Então, na biblioteca, os alunos, há todo um contexto, por exemplo, o Pequeno Príncipe. Na biblioteca eles estudam a biografia do Exupéry, contextualiza a França, se é o Mágico de Oz contextualizou também o autor, a cultura, tudo isso. Aí trabalha na biblioteca com a história de diversas formas. Se tem filme, a gente trabalha o gênero do filme.
Se tem livro, eles fazem um resumão da história ou contam a história. Na sala de aula, os professores contam o livro mesmo através de novela, um pouquinho a cada dia, a cada semana. E aí no final do bimestre, as crianças estão totalmente contextualizadas na história, no porquê daquela peça, porquê que foi aquilo, faz uma comparação de cultura do Brasil com aquele país de onde veio aquela história. E aí os alunos fazem trabalhos artísticos, não só artísticos, por exemplo. Eles fazem produção de texto, história em sequência, fantoche, fazem várias atividades. E aí a gente leva pro clube onde vai ser o festival, e além do teatro, que as famílias vão assistir, as crianças também, a exposição do trabalho de toda a escola dentro daquele tema que foi proposto. Então, quando acontece o teatro, você não escuta um mosquito, porque eles estão doidos para ver a peça, porque eles já trabalharam 2 meses e aí aquela coisa, né? Como que ficou? Como é que vocês selecionam qual vai ser a peça? Então, o Saltimbancos eu sempre tive vontade de fazer. Aí foi um dos primeiros que a gente fez. Depois o Pequeno Príncipe teve um grupo, um CD maravilhoso, um CD clássico de um grupo de Belo Horizonte, que quando eles comemoraram 50 anos do grupo, eles produziram com orquestra e tudo. A gente gosta muito de musical. O Mágico de Oz também foi um musical. Aí o ano passado foi a ideia do professor de teatro. E esse ano eles estão trabalhando, eu não estou mais na escola, como eu te falei, mas esse ano eles estão trabalhando uma questão de regionalismo, tá bem legal também. Tem uma mãe também da comunidade que entrou agora, que trabalhava com essa parte de cultura, de teatro mesmo, de dança, e agora está lá ajudando também. E nesse projeto, então, que é o Teatro na Escola, né? Você disse que a Nestlé entra como parceira no patrocínio de fantasias, é isso? E nessa apresentação tem um valor, tem um valor que eles dão, né? Eu não sei esse ano como que tá, porque eu não tô lá, mas até o ano passado eles ajudavam, tinha um valor que eles davam para a escola e depois a escola apresentava no Parque das Águas. E como é que é essa experiência das crianças com teatro? É maravilhosa. As crianças adoram. A gente é aberto, né? A partir do 3º ano, 3º, 4º, 5º. E no começo do ano a gente fala do teatro e tudo, e eles entram e assim, o número de crianças que quiserem participar são as crianças que vão participar. Acabam que no começo tá mais cheinho, depois uns gostam mais, outros menos, acabam saindo, indo, porque tem várias atividades na escola, né? E os que ficam têm o ano todo de teatro, praticamente. E no que você acha que essa experiência ajuda na formação deles? Nossa, ajuda demais no autoconhecimento, né? No desenvolvimento da oralidade, e ajuda em várias áreas, né? No vocabulário, na relação interpessoal. Muito bom. Bacana. Eu queria que você contasse pra gente um pouco essa sua mudança, porque tem essa esfera que é pessoal também. Antes de eu contar isso, eu queria contar também que é um projeto muito legal da escola e que a gente... Esse não é só patrocinado pelo parque, pela Nestlé, são vários patrocinadores que a gente Vou pegar aqui. Meu ano. Esse não tem um ano, mas eu acho que foi 2006. A gente resolveu fazer um jornal da escola. Então, o jornal, a gente fez várias sessões aqui e tinha projetos escolares, calendário cultural, a gente contava tudo o que aconteceu na escola durante o semestre. E aí esse aqui foi o primeiro jornal, ó, preto e branco, bem assim, e esse aqui não teve patrocinador não, a escola pagou. Aí depois a gente falou assim, vamos tentar patrocínio, melhorar a qualidade do jornal e tudo. E aí a gente conseguiu passar para essa qualidade aqui, ó. E aí a gente fazia o jornal colorido, com essa folha melhor, e os patrocínios da própria comunidade a gente colocava no final do jornal. A gente conseguiu fazer 11 edições desse jornal. Aí depois da 11ª edição, a gente resolveu mudar. Falou, o jornal agora a gente já fez bastante, vamos
vamos tentar fazer uma revista, ao invés de fazer a revista semestral, a gente faz a revista anual. E aí a gente já conseguiu fazer a segunda revista. Aqui, ó, essa foi a primeira, Biblioteca em Ação, que foi a principal, que conta também todas as ações desenvolvidas. E essa segunda, do ano passado, que foi esse tema Talento e Arte, que também sempre desenvolvendo essa questão artística com os alunos. Quem que produz os textos dessas publicações? Então, os textos, eles são produzidos pelos funcionários, pelas crianças, coletivamente em sala de aula, o texto mesmo de algum aluno, e sempre tem o diretor, a supervisora. Cada revista tem a contribuição do pessoal da escola mesmo, sabe? O projeto que os alunos realizam, então tem tudo aqui, o cuidar tá aqui, do ano que foi feito. Então, retomando, Artemisa, eu queria que você contasse pra gente como é que foi essa transição. Você saiu, né, da Ismael. Queria que você contasse por que você saiu e o que você está fazendo agora profissionalmente. Tá. Eu acho, São Lourenço, só para contar um pouquinho da história aí, foi a primeira cidade de Minas Gerais a promover a eleição para diretor de escola pública, em 1983, antes da Constituição. E depois veio a Constituição. A experiência de São Lourenço, ela serviu de base para a Constituição Estadual de Minas Gerais, sabe? Só que depois de muitos anos, da década de 90, o prefeito decidiu acabar com a eleição e promover como cargo de confiança do prefeito. E aí a gente ficou até 2009 dessa forma, voltando dessa forma de escolha pelo prefeito do diretor da escola. Quando o prefeito Zé Neto ele entrou na prefeitura, ele decidiu voltar com a eleição de diretores. Então, em 2009, ele realizou a primeira eleição para diretores e aí eu fui eleita. Eu já tinha já tinha sido professora, supervisora, vice-diretora. E aí eu fui eleita diretora da escola. Como é que é essa eleição? Dentro da comunidade escolar? Participam os professores, os funcionários e o colegiado escolar. Que não é toda a comunidade que vota, só os pais que são representantes da comunidade dentro do colegiado escolar. E nessa época também eu cursei a especialização em gestão escolar na UFMG pela Escola de Gestores. Aí eu fui eleita por 2 anos e depois eu fui reeleita por mais 2 anos. E aí então eu fiquei na direção até dezembro de 2012. A lei, ela prevê que o diretor fique 4 anos, mas como ele regulamentou a lei mesmo em 2012, o que ficou para trás zerou. Então eu poderia novamente candidatar. Mas eu optei por não candidatar por 2 motivos. Primeiro, porque eu já tinha ficado 4 anos e eu acredito que esse tipo de cargo ele só tem valor democrático mesmo se ele tiver alternância na função. E segundo também porque eu queria estudar. E na direção você vive para a escola, né? Você trabalha de manhã, à tarde, preocupa à noite, final de semana, você vive em função da escola. Então por esses 2 motivos eu optei por não candidatar. E quem candidatou foi o Ailton, que é auxiliar de biblioteca, um professor maravilhoso também, totalmente envolvido com as questões da escola. E aí o Ailton candidatou e eu voltei para o cargo de supervisão em 2013. E comecei a estudar para entrar no mestrado. Eu faço parte de um grupo de pesquisa em São Paulo e tentando entrar no mestrado. E aí surgiu o Instituto Federal de Educação, está abrindo um campus aqui, que seria em São Lourenço, mas acabou indo para Carmo de Minas por conta do local, que tinha que ser doado, e lá eles já tinham um prédio federal. E abriu o concurso para pedagogo do Instituto. E eu resolvi fazer o concurso. E era uma vaga só, acabei passando. Não esperava, porque eu estava estudando, na verdade, era para entrar no mestrado, mas acabei passando no concurso. Então eu acho que tudo aconteceu assim, de uma boa forma. Se eu tivesse candidatado, tivesse continuado na direção, seria assim um impacto muito grande, tanto para a escola quanto para mim.
Como eu saía no ano de 2013, trabalhava só de manhã, novas lideranças surgiram na escola e tomaram a frente tudo. E mesmo assim, passando no concurso, eu achei que eu fosse ser chamada dali um ano, meio ano. E acabou que eu tive o resultado em novembro, em dezembro homologou e em janeiro eu fui chamada. Então foi tudo muito rápido. E eu acabei assumindo sem retornar para a escola, que eu tomei posse no dia 27 de janeiro. Acabou meu período de férias e eu já tomei posse. E como é que é o seu trabalho lá no Instituto? Você está trabalhando então? Eu estou trabalhando, sou pedagoga do Instituto e o Instituto está nascendo aqui na nossa região. Na verdade, ele tem polos de rede hoje em 4 cidades, que é São Lourenço, Caxambu, Itanhandu e agora está começando em Carmo de Minas. A gente vai abrir uma segunda turma agora e o campus está em reforma, que é um lugar lindo também, de muita área verde, que é a antiga Funabem, mais de 100 mil metros quadrados, tem área preservada, casarão histórico. Então ele está passando por essa reforma para ser realmente implantado com toda a infraestrutura em Carmo de Minas. E eu trabalho na área da pedagogia, que é esse trabalho mesmo de assessoramento do professor, de projeto pedagógico, de atendimento ao aluno. Qual e que agora... é? Desculpa, pode continuar, depois eu te pergunto. A gente pretende desenvolver todos esses projetos que eram desenvolvidos com as crianças, a gente consegue trabalhar com isso também com o adolescente, com o adulto, num outro formato, né? É só a estrutura ficar pronta que a gente vai tentar sensibilizar para desenvolver esses projetos também. É isso que eu ia te perguntar, qual que é o público que o Instituto atende? Assim? Então, aqui é educação profissionalizante, ensino médio subsequente, tem técnico em informática, técnico em administração, técnico em segurança do trabalho, técnico em contabilidade e técnico em meio ambiente aqui em Itanhandu. E ainda haverá audiência pública para definir os eixos tecnológicos que serão atendidos, que provavelmente vai trabalhar também com essa área na área de alimentos e da agroindústria, por conta do contexto da região, né, do café e tudo isso. Tá certo. Então eu vou encaminhar para as 2 perguntas finais. Tudo bem? Você quer acrescentar mais alguma coisa? Não? Queria saber quais são seus sonhos hoje. Então, meus sonhos hoje continua sendo estudar, ingressar no mestrado. Eu tenho paixão por leitura, por estudo, né? Por poder transformar essa atividade intelectual numa atividade prática que melhore a condição de vida dos alunos, né? Da educação e tudo. Você tem um tema específico no mestrado? É minha área de gestão. Na área de gestão. Eu tinha um tema, mas agora estou desenvolvendo outro por conta da mudança mesmo da educação infantil fundamental para o ensino profissionalizante. Eu pretendo desenvolver um novo tema para trabalhar a questão da evasão escolar na área da educação profissional. E cuidar dos meus filhos, né? Dar estrutura para eles crescerem e isso. Tá certo. Por fim, então, como é que foi contar a sua história aqui? Como é que foi dar esse depoimento? Eu tava assim um pouco receosa, ansiosa, como que seria, mas eu gostei. Foi assim um olhar para dentro, né? Pensar na sua história, achei muito bacana. Tá certo. Muito obrigada, então.